Hello, everyone. Welcome to the Applying a Climate Framework to Capital Markets session. We're very glad to have you here with us today. If I could have the next slide, please. We would like to start by thanking our sponsors, JP Morgan, Credit Suisse, Ping An, Moody's ESG Solutions, Luxembourg Green Exchange, Citi, Refinitiv, BNP Paribas, IHS Markit, Allianz Bernstein, FSD Africa, Inter-American Development Bank, ICMA, Mizuho, IFC, and Ashurst. Could I have the next slide, please? Próximo slide, por favor. Before we start, I would Antes de like to começarmos, give you a few important gostaria reminders. de To the fazer audience, alguns, please use the Q&A box to ask your questions. passar Questions, algumas comments, and any informações other importantes queries para o about the público. conference can be Então, addressed via antes the de chat começar, box, where we have our gostaria team de ready to pedir que assist you. todos Slide usassem a interpretation is sala available in de Portuguese, perguntas e Spanish, Mandarin, respostas and para French. fazer as The perguntas. headphone icon Qualquer on the screen comentário, will lead you to qualquer the ideia, options. qualquer All pergunta sessions are being recorded deve and will ser be feita por available meio to you desse on the canal. app until November. Make use of the very Ah, exciting tool Vai in the haver top right interpretação corner to simultânea em access this diversas and línguas thousands of e other todas as resources. sessões serão gravadas e Over estarão to Luis, disponíveis where you will neste find aplicativo information até o about mês our de latest novembro. report and learn more about our E incredible vocês receberão conference. também Members of the informações media, sobre for any o interviews nosso and insights, relatório please e visit outras the Climate informações Bonds virtual importantes booth, our conference ligadas ao strategy trabalho da Climate briefing Bonds booth. Initiative. E And os now, Calvin, the representantes da VP, will mídia, se present our quiserem latest results. Over to you, solicitar Calvin. entrevistas, podem entrar então em contato conosco pelo canal específico da mídia. Bem, muito obrigado, Luísa. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os que estão participando deste evento. Meu nome é Calvin Quick e eu sou um especialista em meio ambiente da AIIB. E eu tenho o grande prazer de fazer a primeira apresentação durante a conferência da Climate Bonds Initiative deste ano. E é importante considerar a dimensão e o impacto dos desafios que temos à nossa frente. As temperaturas globais estão aumentando rapidamente, muito mais rapidamente nos últimos 50 anos que nos 2.000 anos anteriores. Mesmo neste cenário, as temperaturas devem aumentar ainda bastante no futuro próximo. E o que parece ser algo constante nos últimos meses provavelmente vai se tornar a norma. E a frequência desses eventos extremos, na verdade, é 2,8 vezes maior do que em outros períodos. E isso significa, senhoras e senhores, que o que anteriormente era considerado um evento extremo ou fora do comum, agora parece ser a norma. E, portanto, é importante que nós tratemos dessa questão rapidamente e com urgência. E é importante que os investidores possam aplicar, então, um marco e possa tratar disso tudo. E é por isso que nós da AIB gostaríamos de falar um pouco sobre o que estamos fazendo e, principalmente, e esse é o foco da apresentação de hoje, como esse marco ou como esse framework pode ser desenvolvido e como ele pode ser testado e aceito pelos nossos parceiros. Esse trabalho foi desenvolvido
por outras pessoas, e, na verdade, essa apresentação vai ser seguida por apresentação de outras pessoas também, como Tobias Hessenberger, Xin Lau, Krista Tukiaken e Michele Caravias. Bem, esse é o propósito, então, dessa primeira apresentação que estamos fazendo aqui durante a conferência da CBI. Hi, Kevin. Many thanks for your introduction. Hello, everyone. Bem, muito obrigado pela apresentação. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos. Estou muito animada e muito feliz em estar aqui para falar um pouco sobre o marco de investimento em mudanças climáticas da AIB. Isso, na verdade, envolve o trabalho não somente da CBI, mas também de outras organizações. Bem, o nosso marco é baseado em 3 princípios, ou seja, mitigação das mudanças climáticas, adaptação às mudanças climáticas e alinhamento com os fluxos financeiros. A AIB está ciente dos riscos e das oportunidades que se apresentam com a mudança do clima e tentamos encorajar todas as outras pessoas e organizações a fazerem o mesmo. E para que isso possa ser feito, nós desenvolvemos uma metodologia e também convidamos investidores a aplicarem esse marco que foi desenvolvido por nós. E a ideia surgiu a partir de diálogos e interações com investidores institucionais em 2019, quando fomos atingidos pela Covid. Nós ouvimos desses nossos parceiros que, tudo bem, o marco, o framework era muito bom, mas o que podemos fazer nessa situação crítica? E como esse marco pode nos ajudar, então, a realizar essa transição? Bem, e aí nós conseguimos atrair o interesse desses investidores institucionais para que pudessem começar a trabalhar nesse sentido. E a partir daí desenvolvemos um programa de educação em parceria com essas outras partes e outros que achavam que isso poderia ser algo interessante para as suas organizações. Bem, o que queremos dizer com essa integração holística das mudanças climáticas? Bem, temos que levar vários pontos em consideração. Bem, o som está falhando um pouco, peço perdão aos ouvintes, mas as mudanças climáticas no âmbito do Acordo de Paris, elas são consideradas também em relação à mitigação e adaptação. E é importante que essas atividades de adaptação ajudem a mitigar os impactos das mudanças do clima. O terceiro objetivo trata da transição, ou seja, quais são os efeitos em relação às emissões de gases de efeito estufa e o que pode ser feito para realizar essa transição. O que é interessante aqui é que para cada uma dessas ações, para cada risco, há também uma série de oportunidades. Para que sigamos as recomendações do Acordo de Paris, precisamos realizar
essa adaptação seguindo diferentes caminhos e considerando diferentes grupos de emissores de títulos. E primeiro tipo de emissor são aqueles que têm um desempenho ruim em relação a essas variáveis. O segundo grupo são aqueles que estão se movendo na direção certa, são os que chamamos da lista B. E o terceiro grupo são aqueles que já têm o desempenho muito bom em todas as variáveis. E então esse terceiro grupo já solucionou, de certa forma, a questão dos riscos e estão mais expostos às oportunidades e podem se beneficiar das oportunidades oferecidas por, então, essa transição. E agora eu vou passar a palavra ao meu colega, que vai falar um pouco do portfólio da Amundi. Bem, muito obrigado a todos. Bom, então a gente tem, né, essas instituições que foram todas montadas por meio dessa iniciativa. E agora, o que eu vou apresentar para vocês nos próximos slides são alguns passos que tomamos após o desenvolvimento, tá, dessa carteira e esse marco, como que ele é aplicado, por exemplo, uma carteira de investimento. Eu vou então compartilhar com vocês o resultado disso. Eu vou também falar sobre o próximo passo em qual estamos trabalhando, que na verdade é uma carteira, digamos, de relações ativas, lidando com vários problemas e algumas outras questões que o Gene levantou aqui para a gente. Como a Gene explicou, após de projetarmos esse marco, aplicamos isso no portfólio, tá, nessa carteira, e fizemos isso com as características do mercado e nós tínhamos uns objetivos-chave. E eu acho que nós podemos ir para o próximo slide, inclusive. Então, esses objetivos que eu mencionei, tá, se relacionam à aplicação desse marco de forma exitosa e, claro, né, conseguindo garantir um perfil alto das empresas. E, bom, entre esses dois objetivos, de certa forma, isso está relacionado a termos dados fornecidos dentro desse marco variável. Nós queremos que essa metodologia seja o mais perto possível, tá, do marco. E depois o segundo objetivo, que está relacionado a utilizar esses conjuntos de dados de forma correta. E então fazemos o processo para utilizar os dados, selecionando a empresa que queremos, por exemplo, a empresa que estava em linha com a ideia, né, de todas essas tarefas que estamos desenvolvendo. Com relação ao primeiro objetivo que nós fizemos, é que tivemos uma proposta, uma solicitação de proposta global e fizemos isso com um variável dentro desse marco. E o que descobrimos foi, bom, se os dados estavam disponíveis ou não em relação a esses tópicos, mas nós tínhamos então a metodologia que estava, na verdade, sendo utilizado para esse conjunto de dados para os investidores. E temos então dois aspectos, por exemplo, de metodologia, cobertura para achar esses variáveis, conjuntos de dados para essa carteira. E se focarmos então nesses dois variáveis para termos insight, o que descobrimos é que a metodologia relacionada a essa transição para receitas verdes me pareceu ser a mais madura. Quando entramos no risco físico, nós tínhamos algumas coisas que deveriam estar inclusas nesses conjuntos de dados dentro dessa metodologia, mas não, por exemplo, incluía, né, aquela estratégia
de mediação, por exemplo, pois a empresa tinha sido ou não exposta à mudança do clima, e com isso a gente sabe, né, que nos mercados emergentes são os mais expostos, por exemplo, e por isso eles têm, né, um maior risco de exposição dentro dessas atividades, né, que é o risco físico. Agora, tivemos também o variável de cobertura, tá? Isso também mudou, variou bastante, e aqui era o variável maior aqui da aplicação dentro do conjunto de dados para mercados emergentes que já estavam sendo cobertos com essa questão, por exemplo, da dívida e também com as empresas, né, que estão no mercado de capitais com suas ações. Então, tivemos que achar alguns conjuntos de dados para ter informações disponíveis. Tínhamos também pontos de dados para poder, então, montar essa carteira. Isso foi realmente isso. Bom, quando podemos então selecionar as questões para essa carteira, nós dissemos que queríamos colocar, né, o máximo possível nessas carteiras, pois isso não existe hoje. E se você quiser realmente criar, né, essa carteira, você quer ter uma lista B, né, você quer poder se engajar, digamos assim, com aqueles que podem realmente levar alguma mudança. Nós tínhamos um segundo objetivo, que era uma abordagem clara dentro desse marco. Queríamos, mais uma vez, ser inclusivos e tínhamos também essa elegibilidade e todas as limitações para cada variável, tá? E de acordo com esses dados, com base na escala que nós tínhamos, estava especificado em cada lugar, por exemplo, empresas de alimentos que não estavam levando à mudança do clima de forma séria, entrava então nessa caixa vermelha, tá? E incluindo essas empresas que talvez não tenham a melhor pontuação, mas estavam levando a mudança do clima de forma séria, tá? E, bom, mais uma vez, a gente tentou ter essa carteira com algumas dessas empresas. Bom, então se a gente puder ir para o próximo slide. A gente, na verdade, conseguiu fazer isso, tá? Conseguimos, então, montar, tá, essa carteira com essas características, focamos, né, nos países membros, como também instituições financeiras para tornar essa carteira possível. E a mensagem, na verdade, é que isso pode sim ser feito para todos os investidores. Sim, há vários desafios, mas eles podem ser superados para que nós possamos então ter uma carteira montada com os objetivos e, na verdade, é um grande desafio, tá, para esses mercados emergentes, pois acho que haverá uma geografia mais fácil para ser aplicada nos mercados desenvolvidos. Depois que a gente construiu essa carteira e fizemos o primeiro investimento, o próximo desafio foi de implementar tal marco. E, bom, então aqui é como que a gente consegue implementar um marco para mobilizar, tá, os emissores. E isso teve a ver com todo o engajamento dentro da nossa carteira. Isso significou o quê? A gente teve que desenvolver essa carteira com base no marco. E isso foi uma boa ideia do que fizemos. Então, primeiramente, tivemos que passar pela carteira para poder, obviamente, ter essa parte da empresa que essencialmente nos levou aos principais desafios que as empresas tiveram que lidar, que eram os desafios relacionados, né, enfim, risco físico, receitas, etc., e várias outras questões que precisam ser consideradas. Então, com isso em mente, basicamente falando, a gente chegou dentro dessas empresas que, na verdade, a gente teve, né, esse risco de transição. Agora, claro, a gente não consegue só ter aqui o nível da pontuação, e aí nós temos a pontuação da empresa e a razão de ter uma pontuação abaixo ali, né, daquela limitação ali, do limite que tínhamos estabelecido, começamos a achar
pontos comuns recorrentes. Por exemplo, na transição, a gente percebeu uma falta de metas de redução, que isso, claro, né, é porque não tinha uma estratégia para redução disso, umas outras considerações, se tinha alguma estrutura de governança que levava em consideração se a empresa ia conseguir, procurando também, né, receitas verdes das empresas, por exemplo, e claro, sempre há a questão sobre a divulgação adequada dessas atividades, ou seja, como as informações são estruturadas, e isso também foi algo que foi identificado pelos fornecedores de dados. E basicamente, o que nós tivemos foram vários pontos comuns que a gente viu, eram critérios e indicadores diferentes que foram integrados na nossa estratégia, tá, de engajamento. E ao final, nós identificamos empresas com uma pontuação mais baixa, aumentamos então a lista A para, obviamente, continuar a trabalhar com esse marco no futuro. E, bom, nós então chegamos a um número pequeno de empresas que realmente aumentariam, né, essa probabilidade de terem esses tópicos de engajamento. E se eu puder, então, ir para o slide aqui da minha sessão, como vocês podem ver, tá? Isso aqui é só uma visão geral dos resultados esperados, e todos esses serão prevenidos contra carteira, e eu acho que vamos publicar isso no início do ano, e essa carteira realmente vai refletir os resultados, os engajamentos daquele ano, como também os desafios que enfrentamos, e esperamos poder compartilhar o nosso êxito e as etapas que nós tomamos, os passos que passamos. Por exemplo, ao mesmo tempo, vamos também apresentar isso para a comunidade de forma mais abrangente. Então, teremos dados de impacto que serão levantados da carteira, que vai focar também, né, nessa área dos títulos verdes dentro da carteira, e nós temos as iniciativas que foram evitadas por meio desses investimentos. Então, como mencionei, nós vamos ter esse relatório aqui da pesquisa que será mencionado pelo meu colega, tá? Dentro do desenvolvimento do mercado, e nós vamos focar nisso para o resto da sessão. Então, nós tivemos lições aprendidas específicas, tá? E então, isso complementaria o que nos permitiria, por exemplo, nos engajar nessa discussão com a comunidade mais geral. E, bom, eu vou agora passar para, né, o IAB. Muito obrigado, Tobias. Então, senhoras e senhores, isso aqui, como a minha colega Jeanne apresentou, nós temos, né, esse marco de investimento da mudança do clima. Nós temos, então, nessa carteira de investimento, que é guiada por esse marco, mas nós temos planos também para ter o marco para o desenvolvimento de investimento dentro, né, desse marco. Agora, claro, não somos nós que vamos dizer que isso aqui é o melhor marco na história da humanidade, mas o que gostaríamos de ver também são outras pessoas da indústria nos desafiar, nos testarem. Então, nesse slide aqui, eu coloquei aqui no print screen, tá, do marco de investimento que avaliamos ano passado. E o que nós fizemos esse ano foi desenvolver pesquisa que será publicada no próximo ano, em 2022, que aqui ele, na verdade, apresenta para nós, né, três grupos que trabalham com esse tipo de financiamento do clima. Então, temos, primeiramente, né, esse marco de avaliação, por exemplo, e temos também a Carbon Trust, que é uma consultoria, tá? E eles vão, então, trabalhar com isso para algumas empresas específicas, né? Claro, temos a Fit Solutions também, e pedimos para os organizadores dessa conferência, CBI, para ver essas questões e, claro, também poder comparar e oferecer um contraste desse marco, da forma deles também de avaliar o verde. Dessa forma, a gente espera que podemos identificar, né, os melhores performers, né, ou seja, os que têm o melhor desempenho dentro das melhores práticas, e esperamos, então, que possamos
Bom, isso aqui não vai ser publicado até o início do próximo ano, e os setores que essa pesquisa cobre são a energia, telecomunicações, transporte, temos também serviços públicos, a área de saúde, automotiva, indústrias básicas, tecnologia e a parte do setor eletrônico. E nós temos, então, essa cobertura global e nós vamos, então, focar, né, nos membros aqui do IAP em geral na Ásia. Agora, a próxima pessoa aqui vai falar da FIT e eles vão falar sobre outros setores. E eu gostaria, então, de enfatizar que nós não vamos revisar aqui, perdão, não vamos apresentar os resultados da pesquisa, tá? Nós vamos só apresentar isso na publicação no próximo ano para ver como que a gente utilizou essa análise. E com isso, então, eu gostaria de dar as boas-vindas a Michelle da FIT para que ela, então, compartilhe conosco o que ela preparou hoje. Muito obrigado. Fico satisfeita de estar aqui, de poder apresentar para vocês, né, a estratégia que desenvolvemos com a Carbon Trust, a Climate Bonds e também, né, o IAB. Bom, eu sou a Michelle e eu trabalho na FIT Solutions, então, rapidamente, nós somos do grupo FIT, nós cobrimos pesquisa de país, de vários países, cobrimos mais de 20 setores e é por isso que agregamos valor para esse projeto. E nós temos, então, essa segunda parte aqui do marco para ver como que funciona em vários setores. Então, se a gente puder ir para o próximo slide, um outro comentário aqui é que, bom, mesmo que somos, né, o grupo FIT dessa empresa, eu tenho que dizer que isso aqui não é um reflexo, tá, do que nós achamos. Eu gostaria de dar algumas instruções aqui para o setor. Estamos aqui desenvolvendo partes diferentes do setor e aqui o que a gente quer fazer é desenvolver empresas que estão em linha com tudo isso e também com isso atingir as metas do Acordo de Paris que já foi mencionado hoje. Então, o setor dos nossos rastreadores, eles vão avaliar o progresso, obviamente, para chegarmos aos objetivos do Acordo de Paris dentro, né, desse marco do investimento do clima. E queremos, então, entender as variações para o setor e ver o que nós podemos fazer para atingir esses objetivos, setor por setor, e depois queremos entender quais empresas em qual setor estão mais avançadas na transição, né, para um mundo resiliente do clima e de baixo carbono, ou seja, como que é esse êxito, né? Como que isso fica, na verdade. Então, se a gente puder ir para o próximo slide, vamos então entrar um pouquinho aqui na metodologia, como eu mencionei, nós vamos produzir para vocês 8 rastreadores, tá? Com base no setor, como mencionado aqui. Uma das coisas que eu vou falar um pouco mais à frente é que tivemos que desenvolver 8 rastreadores, né? Esses trackers independentes, por quê? Porque os dados para a gente poder fazer a comparação, os modelos de negócio são bem limitados quando a gente leva tudo, né, com base em cada setor. Agora, para o propósito de poder explicar essa estrutura, eu tenho um template aqui do exemplo e de como que ela fica, e isso em geral aqui, né? Então, se a gente, então, pensamos, né, esses 3 pilares, e também se a gente acrescenta esse 4º pilar que eu vou falar um pouco mais à frente, que então, né, nós temos a mitigação do clima, adaptação, contribuição para a transição, e como eu mencionei, nós temos o 4º pilar, que é a capacidade financeira, e eu vou voltar nisso daqui a pouco. Tá, e é por isso que a gente acrescentou isso. Agora, quando a gente vê a mitigação da mudança do clima, o que a gente está tentando medir nesse pilar para tentar entender se essa empresa vai, então, aumentar todas essas questões. Então, estamos vendo, por exemplo, as emissões de cada empresa de carbono e as políticas, se as pessoas estão de olho nesses objetivos. E uma das coisas que nós analisamos aqui no slide é a pegada de carbono total, então estamos analisando aqui o atual e o histórico, ou seja, uma transição para baixo carbono e também uma abordagem de mitigação de carbono, ou seja, vocês têm metas para reduzir as emissões de carbono, vocês têm pessoas que são responsáveis por essas metas, com um mandato, né, uma missão de atingir isso. Então, entrando aqui para a adaptação, e nesse pilar aqui a gente mede a exposição de uma empresa ao risco físico da mudança do clima, como também, né, essa
exposição dentro da sua cadeia de suprimento, gestão de desastre e também as suas partes de aquisição, como é feito a diferença da mudança do clima, ou seja, eles conseguem operar o seu modelo de negócio, quando a gente vê escassez de água aumentando, como também o acesso a certas commodities diminuindo devido à mudança do clima. Então, quando a gente analisa esses indicadores, tipos de indicadores que estamos vendo aqui são, por exemplo, né, a gestão da cadeia de suprimento, ou seja, você consegue operar ainda a sua cadeia de suprimento com todos esses efeitos diversos da mudança climática e também a gestão de desastre. Você tem essa gestão de risco físico e o quão exposto você está a riscos físicos e você tem, por exemplo, metas para tentar limitar essa exposição. Agora, finalmente, nessa terceiro pilar aqui, nós temos a contribuição para a transição. E aqui estamos querendo medir como que as empresas estão tornando tudo mais verde, investindo também em novas tecnologias para dar apoio a essa tecnologia nova, como também tornar essas operações mais verdes. Então, estamos tentando entender qual que é a proporção de receitas que são geradas dessa tecnologia de baixo carbono, de tecnologias novas, né, de baixo carbono, se é mais, perdão, queremos tornar tudo menos intensivo em carbono, e o tipo de apoio que nós podemos dar para a empresa num período mais longo de tempo para poder, então, fazer a transição para uma empresa de baixo carbono. Então nós temos esses indicadores que foram apresentados aqui, mas esse pilar aqui nós temos, por exemplo, a modernização de ativos, ou seja, você tem investimentos, né, ativos mais sustentáveis, como também, né, o gasto de capital para projetos em desenvolvimento, para o desenvolvimento de tecnologias verdes, por exemplo. Então, no próximo slide aqui, eu vou falar um pouquinho sobre esse indicador adicional que nós decidimos acrescentar para medir o progresso do setor dentro do carbono. Então, a gente acrescentou aqui um pilar chamado capacidade financeira, que é o quarto pilar para o nosso índice. E aqui a ideia é tentar entender a capacidade financeira da empresa que está realizando as medidas que nós apresentamos nos outros pilares para se alinhar com o Acordo de Paris. E por que a gente decidiu acrescentar mais esse ponto? Bom, estávamos olhando as projeções, estratégias para que nós possamos, então, ter uma maior mitigação, adaptação. Vimos que tinham vários investimentos que as empresas precisavam fazer para entrar, né, dentro disso. Então, essa parte de P&D, e a gente analisa, por exemplo, essa parte de ecologia, ou seja, tínhamos que lançar essas linhas de negócio para poder, então, ter toda essa parte de exposição. Temos, então, por exemplo, né, essa meta de carbono, você tem que ter essa pessoa que vai, na verdade, analisar a sua pegada, medir a pegada de carbono, você tem que ver qual que é a sua posição, mas também ver como você pode rastrear tudo isso, como também você fazer a compra de novos materiais, ou seja, como que você vai mexer na sua cadeia de suprimento, como que você vai reduzir também a sua exposição de matéria-prima dentro dessas tecnologias, como também investir em infraestrutura para tornar as suas estruturas mais resilientes à mudança do clima, e tudo isso custa muito dinheiro. Então, a gente achou que as empresas que estavam numa situação mais estável financeiramente, com mais acesso a capital, estariam numa situação melhor para estabelecer essas metas, pois eles sabem melhor o que eles podem atingir, como também a possibilidade de atingir esses objetivos, pois eles têm a habilidade de investir e, com isso, atingir as suas metas. E com isso, então, nós temos um direcionamento sobre esses objetivos para saber se eles eram ou não atingíveis por essas empresas até 2030, para ver se a gente consegue chegar lá. Então, isso é meio que uma forma de verificar nós mesmos em termos dos objetivos. E eu vou mencionar isso aqui, que é muito importante dizer que, enquanto que a gente vê que você tem que ter uma estabilidade financeira bem interessante para que você possa estabelecer esses objetivos e atingi-los, nós vamos passar por esses investimentos várias vezes, tá? E achamos que um maior alinhamento com os pilares do Acordo de Paris, como também do Marco de Investimento de Mudança Climática, vai criar uma empresa mais estável e, então, seu fluxo de caixa estará protegido do impacto do clima dentro de uma receita e numa economia de baixo carbono, mas isso aqui é um tipo de investimento que será recrutado várias vezes, tá? Então vamos para o próximo slide. Então, agora vamos falar um pouco sobre como coletamos esses dados, como começamos, então, a criar esse índice de dados. E aqui temos as empresas que são incluídas em cada um setor, e todas elas são baseadas em membros do AIB, são membros regionais. Então, é importante que isso seja disponível para o público.
público e que também haja um grau significativo de regionalização. É importante que haja também uma diversidade geográfica relativa, que não todas as empresas estejam baseadas no mesmo país. Ou seja, em relação a criar as métricas individuais para cada pilar, eu vou falar um pouco sobre a abordagem que usamos para isso. Então, já definimos então os setores, a questão geográfica, e aí depois selecionamos as empresas que achamos que melhor representam então o setor. E aí vamos buscar um grupo de empresas que, na verdade, ofereçam uma amostra do que existe no mercado naquele setor e naquela região. E isso também vai ser feito a partir da análise dos relatórios de responsabilidade corporativa e também outros relatórios ligados a metas de carbono e outros ligados também ao desempenho climático. E também temos que analisar que tipo de dados estão disponíveis. E percebemos que, dependendo do setor, dependendo da empresa, os tipos de dados disponíveis são muito diferentes. Então, cobrimos nas nossas soluções mais de 20 setores diferentes e temos bastante experiência e expertise nessa área. E se nós estivermos tentando, por exemplo, realizar essa transição e fazer com que seu portfólio se torne mais verde, é importante que vocês considerem o que existe especialidade e experiência nesse setor para cada um desses pilares. A partir daí, realizamos mais coleta de dados e, a partir daí, também podemos selecionar melhor as empresas. É importante também considerar as lacunas nos dados e como preencher essas lacunas e como normalizar esses dados. Nós realizamos um pouco de normalização de dados e definimos indicadores de qualidade. Como exemplo, podemos dizer, em relação à política de mitigação climática, uma das perguntas que podemos fazer é se a empresa tem alguém responsável por isso e que tipo de treinamento essa pessoa tem ou essa equipe tem e quanta experiência essa pessoa tem. E aí tentamos quantificar com base em métricas específicas para poder comparar, então, essas diferentes empresas. E isso nos permite condensar um volume considerável de dados e fazer uma análise de todos esses dados e normalizar a partir de uma classificação, digamos, numérica, quantitativa, para que possamos, então, ter uma visão geral desse setor. E isso nos permite também chegar a conclusões sobre a qualidade dos dados e também comparar isso com o marco que existe disponível para os países do AIIB. E com base nas variações que identificamos em nível setorial, outra coisa que podemos dizer é que uma vez realizada essa métrica e essa comparação entre empresas e entre setores, podemos, então, fazer essa comparação considerando todo o setor e considerando cada pilar. Aqui nós temos os 4 pilares do índice. E uma das nossas principais conclusões, e na verdade, aqui eu estou dando uma prévia desse nosso relatório final, o que nós tentamos fazer é capturar a dificuldade, então, dessa coleta de dados. E assim, aqui vemos que, começando da esquerda para a direita, temos o nível mais alto de dificuldade até um nível mais baixo de dificuldade. Como nós vimos no slide anterior, todos os dados são baseados em métricas bastante padronizadas, dependendo do setor, ou da empresa, ou da atividade. O que nós chegamos no final é com um índice, no final
conseguimos produzir um índice que é bastante padronizado e bastante geral e que nos dá uma visão geral do que é o setor ou a empresa nesse sentido. E isso, os pontos que levamos em consideração aqui são as metas de redução, o nível de dependência da indústria, e esses pilares nos permitem permitem realizar comparações de forma consistente em todos os setores que estão disponíveis com os quais trabalhamos. Em relação à contribuição, esse é o pilar que nós consideramos que era mais, digamos, comparável entre diferentes setores. É a correlação entre sua principal fonte de receita e o uso, por exemplo, de combustíveis fósseis. E isso, claro, apresenta variações dependendo do setor, mas em alguns setores, por exemplo, no caso de serviços públicos e transporte, há uma correlação muito clara, naturalmente, entre emissões e uso de combustíveis fósseis, mas em outros setores talvez isso estivesse menos claro, como o setor, por exemplo, de serviços de saúde. Então tivemos que fazer pesquisas mais aprofundadas. No caso de mitigação e adaptação, tivemos mais dificuldade de fazer, então, essa análise, essa comparação de dados. Embora possamos usar, em alguns casos, dados nacionais para saber o que cada empresa ou cada setor vem fazendo. Esses dados estão disponíveis em nível nacional. Mas, dependendo da situação, esses dados não estão disponíveis tão facilmente, dependendo do país ou da região, naturalmente. Mas, na verdade, temos que ser bastante criativos sobre como medir e como analisar a adaptação, ou seja, empresas que estão alterando suas cadeias de suprimento e realizando mudanças, pensando mais no longo prazo. Há empresas que estão tentando, por exemplo, alterar ou modificar o seu uso da água, a maneira como usam a água e o volume de água que usam. Isso pode ser um indicador em seu interesse na adaptação. Outro ponto que podemos considerar também é a disponibilidade de matérias-primas, e o que pode variar também de um país para outro. E esse é o tipo de coisa que, no final, terminamos por analisar para comparar os níveis de adaptação de cada empresa ou setor. Então, tivemos alguns desafios na área de adaptação e, em termos, na verdade, foi algo com que nos preocupamos inicialmente, mas conseguimos chegar a um conjunto de dados que funcionava em todos os setores e também em relação à adaptação e mitigação. Por fim, chegamos aqui ao meu último slide, que são as conclusões setoriais. Eu gostaria de falar um pouco sobre nosso objetivo, na verdade, era poder analisar esse setor, ou, na verdade, os 8 setores que foram listados inicialmente. Não tivemos, nesse caso, nenhuma situação de alerta vermelho ou algum setor que fosse particularmente preocupante, mas em alguns setores tivemos um pouco mais de dificuldade, por exemplo, o setor de serviços de saúde, em que a correlação entre emissões e atividade não estava tão clara, e outros que estavam bastante claros, como no caso de energia, serviços públicos e transportes. E, considerando os pilares, há setores que são bem mais comparáveis, são aqueles que, em que as contribuições são bem mais claras, ou as relações são bem mais claras. Nem todas as atividades são tão comparáveis assim. E, no caso, por exemplo, voltando ao exemplo da energia, se você faz uma transição de combustíveis fósseis para combustíveis limpos, isso fica muito claro que você está fazendo uma atividade voltada à mitigação e adaptação à mudança climática. Em outros setores, como telecomunicações, serviços de saúde, isso pode não estar tão claro assim. Então, o que percebemos é que, no caso de energia, serviços públicos, transporte e o setor automotivo, as mudanças ficaram bastante evidentes e era possível dizer que essas empresas estavam se tornando mais resilientes em relação ao clima a partir do momento que se afastavam dos combustíveis fósseis. No caso de telecomunicações, tecnologia, eletrônicos e indústria básica,
era um pouco mais difícil, mas ainda assim era possível dizer que estavam tornando o seu negócio, a sua atividade mais favorável ao clima. No caso das telecomunicações, talvez não seja tão claro assim, porque as atividades são mais ligadas a serviços que a produtos, mas no caso da indústria básica, infraestrutura também, isso era algo que deixava bastante claro. Como, por exemplo, quando uma das perguntas que fazíamos no caso das indústrias básicas é se estava sendo desenvolvido um tipo de atividade, ou estavam usando estruturas e construções que eram mais voltadas a limitar ou reduzir as emissões. Uma das perguntas que fazíamos se estavam sendo criadas estruturas ou edificações que eram eficientes em termos de energia, e isso poderia contribuir para um mundo mais resiliente ao clima e também de baixo carbono. E o nosso maior desafio, naturalmente, foi, no caso aqui do exemplo que estamos dando, o serviço de saúde, porque não há uma relação direta entre emissões e resiliência climática e o serviço em si, e a atividade realizada. Então, tivemos que analisar a cadeia de suprimentos e também como todos os serviços anteriores estavam contribuindo, então, para as emissões e para a adaptação e mitigação climática. Então, é o tipo de variação que encontramos nos nossos estudos. Então, a conclusão é que tivemos que criar rastreadores independentes e vamos tentar buscar entender alguma correlação entre essas atividades em diferentes temas, diferentes setores, diferentes indústrias, e também buscar pontos em comum. E o que estamos produzindo agora são indicadores e dados para 8 diferentes setores, e em seguida vamos produzir para todos os outros setores, em todos os pilares, para que possamos publicar nosso relatório final e nossos resultados finais no próximo ano. Então, muito obrigado pelo tempo, e agora vou passar de volta para o Kevin para a última sessão. Muito obrigado, Michel. E agora eu gostaria de passar a palavra a Cindy Lau, da Carbon Trust, que vai falar um pouco sobre a aplicação desse marco do ponto de vista das empresas. E eu gostaria de lembrar a todos que teremos tempo para perguntas ao final dessas apresentações. Então, agora sim, a palavra. Você consegue me ouvir? Sim, muito obrigado à CBI por ter organizado esse evento, por convidar a Carbon Trust para poder apresentar o nosso projeto aqui. Eu gostaria de falar um pouco rapidamente sobre mim. Eu trabalho aqui na Carbon Trust, sou a diretora de financiamento verde aqui, e temos mais de 300 membros que representam mais de 30 nacionalidades, estamos presentes nos 5 continentes. Como empresa, nós trabalhamos com governos e empresas para que possam atingir os objetivos do Acordo de Paris, e também trabalhamos com empresas financeiras e de investimento e que buscam resultados mais verdes para suas atividades, e também buscamos desenvolver soluções para um futuro mais verde. Primeiro slide aqui da minha apresentação. Aqui nós vemos, podemos ver aqui quais são os desafios que nós consideramos para um futuro mais resiliente em termos de clima. E para que possamos atingir, então, esse objetivo, essa meta de um aumento da temperatura de somente 1,5 graus, nós temos que considerar vários pontos. Foi importante que, por exemplo, no caso de Singapura, o país começou a considerar metas específicas para as suas empresas. Na Malásia,
foi desenvolvida uma estratégia quinquenal para que as empresas possam, então, realizar essa transição. E na Indonésia também foi instituída a necessidade de compromissos sociais e ambientais para todas as empresas sediadas no país. E isso também se aplica a vários outros países, Tailândia, Vietnã, Índia, Indonésia, Filipinas. E é importante, então, que haja essa exigência para que as empresas sigam determinadas regras em relação às suas práticas de sustentabilidade. Embora isso esteja nos levando na direção certa, ainda há muito que pode ser feito para que isso gere resultados reais. E esse marco de investimentos climáticos é muito importante e nos ajuda nesse sentido e também nos fornece métricas de investimentos gerais para que possamos desenvolver estratégias específicas para cada situação e cada país. E isso geralmente demonstra, ou ajuda a demonstrar uma intenção empresarial de realizar essa transição e de integrar questões climáticas em suas atividades principais e que possam, então, a partir da implementação dessas estratégias de mudanças climáticas, possam também evitar que se envolvam em incidentes relacionados ao clima que possam também danificar ou gerar problemas para a sua reputação. Isso permite que as empresas e os investidores e também as instituições financeiras falem a mesma língua e busquem objetivos comuns. No próximo slide, nós vemos que o Carbon Trust foi nomeado um dos parceiros para gerar dados sobre os mercados emergentes. E isso é possível a partir da compreensão dos desafios e das oportunidades disponíveis para cada país. E o nosso trabalho, esse questionário que desenvolvemos, é dividido em 3 partes. Em primeiro lugar, analisamos as operações próprias de cada empresa, ou seja, as emissões que estão sob o controle daquela empresa. Em segundo, a cadeia de valor. E é importante que trabalhemos com empresas que busquem ativamente essa mudança para que, então, essas ações possam se tornar algo produtivo. E a CLF, que seria o Climate Leadership Framework, o marco de liderança climática, permite, então, que nós analisemos, em primeiro lugar, as próprias operações, ou seja, todas as emissões sob o controle da própria empresa, em seguida a cadeia de valores, como eu disse antes, ou seja, as emissões a jusante e a montante, na cadeia de fornecimento, e, por fim, as emissões evitadas, ou seja, o desenvolvimento de produtos que possam ajudar a evitar essas emissões. E a CBI busca, então, ajudar as empresas na transição rumo a uma economia de baixo carbono. E usamos esse questionário para calcular a média em diferentes categorias, e numa pontuação de 1 a 4. A segunda parte, então, a partir da aplicação desse questionário, é a seleção das empresas, que nos permite, então, analisar diferentes setores, como energia, telecomunicações, transporte, serviços públicos, indústria básica e também tecnologia e eletrônica. As geografias alvo do nosso trabalho são, ou os países alvo do nosso trabalho são China, Índia, Indonésia, Coreia do Sul e Singapura. E com base nisso, realizamos o nosso trabalho usando, então, vários indicadores, como esses que estão listados aqui, SBTI, CDP,
RE100 e etc. Isso vai ser definido com base, então, no tipo de empresa e o tipo de atividade que é realizado. E é importante, por exemplo, que dependendo da atividade, algumas empresas vão ser excluídas se tiverem uma pontuação mais alta ou mais baixa em determinado ranking. E é importante considerar qual a narrativa também e qual o tipo de atividade que é realizada pela empresa. E com base no score que é atingido, nós podemos, então, selecionar essas empresas e, no caso de a empresa não atingir uma pontuação mínima, nós podemos, então, considerar essa empresa no futuro. Talvez no momento elas não estejam prontas ainda para realizar essa atividade ou para ser incluídas no estudo, mas podem vir a ser incluídas no futuro. E essas entrevistas foram realizadas no caso das empresas que pretendem, então, com base no que as empresas pretendem atingir no curto prazo e também no longo prazo. E esses questionários nos permitem também coletar dados quantitativos e qualitativos sobre todas essas empresas. E nós entrevistamos empresas em vários setores: energia, telecomunicações, tecnologia eletrônica, serviços públicos, serviços de saúde e setor automotivo. Em geral, as empresas asiáticas com quem falamos demonstraram que estavam já estabelecendo medidas de eficiência em suas operações diretas. E elas também já haviam definido metas de redução de emissões. E essas metas tendem a ser maiores em países que depende menos do suprimento de energia, como Singapura, por exemplo. Isso também tende a ser maior em países que têm um uso menos intensivo de energia. E a Carbon Trust tem buscado trabalhar com empresas que considerem o uso de energia na seleção de seus fornecedores. E nós também conseguimos demonstrar que essas atividades podem aumentar a competitividade das empresas, e isso foi algo que observamos. A segunda observação é que muitas empresas tendem a estar nos estágios iniciais da adoção de veículos de baixas emissões. E esse é um fator que parece estar relacionado à postura do governo, e isso também tem um impacto na operação das empresas. E também um outro ponto que observamos é que algumas empresas que entrevistamos investem em soluções verdes ou sustentáveis, mas às vezes têm dificuldade de quantificar o volume de investimentos devido à falta de definições mais claras sobre o que significa verde. E temos vários estudos de caso, em alguns casos podemos falar também sobre a estrutura dessa transição climática, e também podemos falar sobre os desafios, oportunidades e também os habilitadores para essa transição. E, em seguida, podemos falar também, ou falaremos sobre o que pode ser feito para ajudar outros emissores a buscar, então, soluções para a sua transição. Muito obrigado pelo tempo e pela possibilidade de fazer essa apresentação sobre o trabalho da Carbon Trust. Muito obrigado, Sidney. Temos uma última apresentação agora, da CBI, que é sobre a análise deles. E, bom, vou então passar agora para a Krista. Muito obrigado a todos
por estarem aqui conosco na nossa quinta conferência da Climate Bonds. Espero que vocês realmente achem várias oportunidades de engajamento durante essa semana. E, bom, gostaria então de agradecer vocês também por nos receber aqui hoje. Eu sou a Krista, tá? Eu sou a chefe de pesquisa na CBI. Para os que não sabem, somos uma organização sem fins lucrativos, sediada em Londres, tá? Com base de investidores. E pelos últimos 10 anos, a nossa missão foi mobilizar o mercado para soluções de títulos verdes. E para isso, então, nós temos dados, pesquisa para identificar oportunidades de investimentos climáticos incríveis. E isso aqui são as definições. Nós temos liderado esse processo desde 2013, né? Nós temos tudo isso resumido na taxonomia da Climate Bonds, tá? Que é o nosso sistema de classificação. Fizemos isso com o nosso grupo de partes interessadas e eu incluí alguns exemplos de produtos e conjuntos de dados para vocês terem uma ideia de como que tudo isso é aplicado no mercado e também para mencionar isso aqui antes de entrarmos no marco. Fico muito grata pelo IAB por nos darem, né, os insights e nos ajudarem. Então, gostaria de agradecer por mencionar isso também. E, bom, vou agora falar um pouquinho sobre a nossa abordagem dentro desse marco. Então, a Climate Bonds é mais conhecida pela nossa análise de títulos verdes, nossos instrumentos, e nós focamos, então, em analisar esses títulos para podermos entender as oportunidades em vários níveis. Agora, quando a gente entra em contato com todo esse marco, nós temos essa direção um pouco mais holística para lidar com as limitações que nós temos para focar, tá, nesses títulos verdes individuais, e algumas das coisas que incluem são algumas das questões mencionadas pelo nosso colega aqui, como a falta de entendimento de um desempenho de um emissor, por exemplo, é um de todos os pilares do Acordo de Paris. Então, esse tem sido um exercício muito bom para nós, em cima do trabalho que nós já fazemos por um certo tempo. Bom, então, como que a gente meio que trabalhou aqui, semelhantemente aos nossos parceiros aqui do programa, nós fizemos, né, toda essa pesquisa e vários meses antes de publicarmos os resultados dessa primeira rodada, nós analisamos os 3 pilares, tá, do marco, e vocês verem tudo isso aqui simplificado. Temos também indicadores chaves onde nós traduzimos essas métricas para poder analisar os emissores de títulos, e temos então a especialidade, tá, de títulos do clima, que são análises feitas com informações disponíveis relacionadas aos emissores, e isso é também uma limitação da pesquisa, porque, como eu mencionei, e vários dos meus colegas aqui mencionaram, as informações estão muito longe de serem uniformes, estão se desenvolvendo dentro de requisitos novos, e nós também acrescentamos os títulos rotulados como verde, como, né, parte dessa pesquisa numa medida de contribuição, e eu vou mencionar o porquê daqui a pouco. No próximo slide temos maiores informações sobre esses pilares. Nós vamos falar aqui sobre a nossa contribuição para a transição. E aqui, para o nosso trabalho, a gente analisa todo o universo dos títulos climáticos, tá? E temos 2 tendências. Então, nós temos os os títulos rotulados, que são analisados por meio de instrumentos. Nós temos também os títulos não rotulados, tá? Que também são feitos por análises de emissões. Agora, esses títulos, eles não carregam nenhum rótulo, então a gente o identifica por meio de análise de emissores, tá? Olhando, por exemplo, os fluxos de caixa, para a gente realmente ver, né, todo esse marco apresentado aqui para vocês do IAB. Então, na verdade, o processo para identificar essas receitas verdes começa da taxonomia da Climate Bonds, que é aquele sistema de classificação que eu já mencionei. Para esse trabalho, nós adaptamos as tabelas de atividades para poder dar uma divulgação um pouco melhor com relação, né, a esses fluxos de receita. Como foi mencionado aqui, há uma variância de contribuição em setores diferentes, e tivemos
problemas menores com isso. Por quê? Porque aplicamos isso para princípios verdes, definições verdes e esperamos que isso seja mais variável com base no setor, enquanto aplicamos maiores definições para os setores, como materiais industriais. Mas, claro, né, a cobertura disso aqui ainda é um pouco limitado. Então, nesse trabalho, não analisamos os ativos, infelizmente. Por quê? Porque ainda há uma diferença de informações para a gente poder distinguir, né, os objetivos de baixo carbono ou metas de mitigação, mas é porque também as receitas são indicadores muito utilizados, né, e estão realmente facilmente disponíveis. E esse trabalho também tem sido adotado em algumas avaliações emergentes para elegibilidade com relação à taxonomia da União Europeia e o catálogo da China também. Então, aqui nós analisamos as empresas privadas e públicas, não necessariamente listadas na bolsa, tá? E, bom, só incluímos emissores que têm pelo menos 75% de receitas verdes, ou seja, esses emissores já estão com desempenho bem alto, né, no pilar de contribuição. E aqui nós temos também, voltamos até 2005 com base no primeiro título que foi emitido para aqueles que ainda têm alguns fundos pendentes, tá? Então, a gente entra aqui nas estratégias de mitigação. Quando a Climate Point começou a montar a nossa abordagem para esse marco, nós utilizamos essas métricas, mas isso tem desenvolvido em colaboração com a nossa base de partes interessantes mais abrangente, tá? Começamos então com esses 5 princípios que foram definidos num white paper sobre o financiamento da transição. Isso foi publicado ano passado, então fico bem feliz de nos conectar com isso aqui. Aqui temos algumas mensagens. Desses princípios, nós temos, por exemplo, a nossa posição de que as estratégias de mitigação, independente do setor, deveriam ser baseadas na ciência e devem realmente lidar com as emissões e não as compensações, ou seja, são tecnologias que, outras palavras, têm que focar nas tecnologias mais viáveis e precisam estar vinculadas ao progresso, à ação e não simplesmente cair dentro de metas isoladas com relação ao progresso já feito. Próximo slide. Então, para a gente ver de forma mais prática a forma que a gente aplica esse pilar de mitigação dentro dos emissores de título, nós temos esses 5 indicadores aqui, tá? Que é o que utilizamos para poder avaliar as transições dessas organizações de entidades. Então, começamos analisando, por exemplo, as metas estabelecidas que são ambiciosas, apropriadas, ou seja, voltam para o caminho específico do setor aqui dos emissores e, como a Michelle falou anteriormente, nós gostaríamos também de ver eles cobrirem todas as emissões, né, do ciclo de vida 1, 2, 3, por exemplo. Então, a gente faz isso para ter certeza que eles continuem a ser ambiciosos e adequados. Depois nós analisamos para ver se o emissor estabeleceu aquele ambiente permissivo, ou seja, criar uma estratégia, criar um plano de financiamento para ter certeza que eles podem implementar essa estratégia para que tudo isso funcione. E depois eles precisam ter toda essa estrutura de governança implementada para que eles possam, então, trabalhar com credibilidade. Depois nós temos que tomar ações para botar tudo em movimento, ou seja, o emissor consegue mostrar que eles estão tomando ação não só do lado de investimento, mas que também estão mudando as suas operações. Nós temos também o pilar de contribuição e a métrica dentro do marco para realmente mudar uma mudança na atividade e nas receitas, pois isso é uma forma muito boa da gente medir isso. Ao avançar, queremos também mostrar o progresso de monitoramento com relação às metas para poder rastrear o desempenho e nós fazemos também a avaliação e a recalibração dessas metas, não só necessariamente para a redução de emissões de gases do efeito estufa, mas também para uma transição de fato material até dentro da indústria. Agora, claro, tudo isso é feito por meio de verificação, relatório contínuo e nós gostamos que isso seja feito por uma
por terceiros, ou seja, uma parte independente, para que, de fato, essa estrutura apresente robustez, tá? Agora, no lado de adaptação, mais uma vez, a gente aqui ecoa algumas das questões levantadas pelos nossos parceiros de programa aqui, pois realmente continuamos tendo um desafio para termos informações nesse nível. Então, para esse pilar, a gente decidiu utilizar banco de dados disponíveis, e aí nós temos o índice ND-GAIN, tá? Da universidade, e o que nós fizemos é utilizamos isso por meio de domicílios, perdão, e locais-chave ou até cadeias de suprimento dos emissores que nós analisamos. Depois nós complementamos isso com os princípios de resiliências do clima que trabalhamos em conjunto com outras partes interessadas em 2019, tá? E analisamos então princípios 1, 2 até o 6, que são os limites que são montados e o que constitui realmente as atividades de resiliência para eles. Então, avaliamos o risco, as resiliências, as medidas que eles implementaram para ver como que eles querem ou entendem avaliá-los ao passar do tempo, para que nós possamos então entender essa mitigação, que é a mitigação que eu mencionei previamente. E, finalmente, para dar uma ideia do tipo de resultados que esse marco termina nos levando, nós temos alguns estudos de caso aqui, tá? Para o mercado emergente da Ásia, nós temos membros. Nesse exemplo aqui, cobrimos 3 países, e aqui eu gostaria de dizer que a diferença do desempenho no lado, né, do risco físico, pois o desempenho no risco físico ele é menor devido à vulnerabilidade da geografia, tá, de onde esses locais estão localizados, e eles também priorizaram a mitigação como chave, como também um ponto focal para começarem a sua transição dentro dessas medidas. Agora, do lado do risco de transição, eles estão tendo um bom desempenho. Alguns começaram já a implementar algumas recomendações e começaram a identificar os riscos climáticos como uma oportunidade, isso de forma contínua. Alguns têm meta zero, e alguns ainda estão naquelas etapas bem precoces, mostrando a intenção de integrar a sustentabilidade como uma forma mais abrangente, como parte da estratégia deles para, né, um drive mais importante. Agora, dentro desse pilar de contribuição, você vê que estão todos envolvendo muito bem, cumprindo, né, aquele limite ali de 75% pelo menos ali, né, na parte inferior nós temos emissores que mantêm a produção ainda residual de energia de fontes fósseis. E aí, nesse último slide aqui, eu vou falar o porquê que isso é significativo, tá? Nesse contexto, essa questão aqui dos títulos, obviamente, os emissores. Bom, para resumir, nós temos algumas reflexões emergentes de aplicar, tá? No marco de investimento da mudança do clima, nós também vimos que há várias oportunidades que existem, especialmente quando a gente investe em títulos não rotulados que podem ser considerados para financiar soluções para a mudança do clima. Nós identificamos eles aqui em fluxo de receita. Cada vez mais, os emissores já estão emitindo títulos verdes em conjunto com a sua dívida, né, de títulos convencionais não rotulados, e isso foi algo que a gente viu de pesquisa recente que foi feita e parece que está correlacionado com um risco de transição menor, ou seja, né, uma estratégia de mitigação melhor. Mas a gente acha que, com base no que nos disseram dos emissores de títulos verdes, isso é porque o processo para você construir todo um programa, um marco de títulos verdes, significa que você precisa revisar a sua estratégia, as suas operações, a sua base de ativos, para que você possa então identificar possibilidades de gastos, atividades que podem ser incluídos para esses instrumentos, deixando tudo isso dentro do contexto, deixando então essa função de tesouraria com os departamentos operacionais. Agora, claro, há ainda, né, variadores de qualidade e também o progresso na implementação, como também, né, alguns resultados que nós tivemos com nossos parceiros aqui de programa, e alguns sim priorizam a mitigação como a primeira parte para lidar com isso em relação aos 3 pilares. Agora, qualquer informações sobre adaptação no nível do emissor muitas vezes
não está disponível, é por isso que decidimos aplicar aquele pilar ou análise para poder, então, construir isso num nível do emissor, pelo menos como um ponto-chave. Agora, em geral, eu diria que esse marco, sim, forneceu para nós uma visão muito mais holística de como os emissores estão realizando tudo dentro do contexto desses 3 pilares e avaliando cada um desses pilares individualmente para que as emissões desse título sejam feitas. Então é bem interessante ver como tudo isso se reúne. Com isso eu gostaria de agradecer vocês pela atenção dos senhores. Eu vou passar a palavra de volta para o Kevin. Muito obrigado, Krista. Estamos um pouquinho atrasados aqui com a nossa apresentação, tá? Mas deixamos 12 minutinhos aqui para perguntas e respostas, tá? Eu recebi algumas das perguntas aqui pelo chat, tá? Isso aqui é tudo ao vivo, tá? Eu vou então ler as perguntas para os nossos parceiros aqui de programa e para mim também. Aí vamos ver como que a gente faz aqui para responder essas perguntas, tá? Ou seja, entretenimento ao vivo e a cores aqui para vocês, tá? Então, primeiramente, vamos ver essa primeira pergunta que eu recebi. Qual que é a diferença entre o marco de investimento da mudança do clima e os princípios dos títulos verdes? Bom, o marco, tá, ele está ancorado no Acordo de Mudança do Clima de Paris, que é, na verdade, um único acordo, né, vinculante entre governos para lidar com a mudança do clima, enquanto os princípios dos títulos verdes, como muitos sabem, não fornece uma orientação muito específica, mas fornece realmente as boas práticas com relação ao relatório, né, dos rendimentos, contribuições dos títulos, ou seja, é um pouco mais sistêmico, digamos, tá? Então, eu vou tirar essa pergunta da lista agora. Temos também uma pergunta da FIT, tá, Michel? Para a FIT, Michel, eu vou ler para você de forma bem lenta. Então, o pilar de mitigação é sobre as emissões e planos de redução. E parece que informações são de fácil acesso sobre esses planos, mas você pode nos dizer como que você pesou os planos, por exemplo, em relação à probabilidade, como que sabemos que isso será realizado? São só planos para o futuro? A gente consegue descontar, por exemplo, uma questão se eles não forem incríveis? Muito obrigado, Kelvin, muito obrigada pela pergunta, e é uma pergunta muito boa, na verdade. Então, claro, qualquer um pode dizer, nós vamos tentar ser neutros em carbono até 2030, 2040, enfim, como que a gente garante que isso é um objetivo realista? Bom, analisamos a mitigação, tá, e todo o histórico deles, e aí com isso a gente analisou a pegada de carbono deles anterior, atual, ou seja, eles já estão na direção correta e tem então uma boa indicação para dizer que sim, eles estão levando isso a sério, estão progredindo e já estão no caminho certo. Isso é um fator muito importante, tá? Que é aquela mudança ao passar do tempo, como que eles estão progredindo. Outra coisa que também analisamos para tentar entender é o nível de seriedade do objetivo deles, que é aquela ideia de que eles tinham que ter um mandato que fosse de um indivíduo que informa ou responde ao conselho de administração, de ter uma pessoa que é responsável por isso, que tem, né, a função de atingir, né, esse objetivo de mitigação. E se eles têm alguém que tem esse cargo, digamos assim, né, esse emprego, por assim dizer, você tinha uma pontuação mais baixa caso não tivesse. Então a gente realmente via o nível de seriedade levado por essa empresa para ver se eles têm, por exemplo, pessoas que realizam essa função dentro da empresa, e isso nos ajuda a dizer que, ó, tudo bem você falar que você tem essa meta, né, de carbono neutro, mas você não tem um chefe de ASG, de sustentabilidade, enfim, um diretor de finanças verdes, etc e tal, tá? Então, isso eram duas das coisas que analisávamos, tá, dentro dessa pilar de mitigação. E a última coisa, e aqui eu diria que é onde essa métrica da capacidade financeira, porque a gente pensava, olha só, tudo bem a gente falar que nós vamos ter essas metas ambiciosas, mas muitas dessas metas requerem investimento de forma correta para realmente poder atingi-los, né? Ou seja, você precisa contratar essa pessoa para ser o diretor de ASG, de sustentabilidade, né? E você tem, por exemplo, a capacidade para poder investir no rastreamento. Então, uma das coisas que também analisamos era, sei lá, você tem a habilidade de rastrear suas emissões.
Isso é outra coisa que analisamos também, ou seja, a gente tem que poder dizer, você está investindo de uma forma que você consiga entender, né, quais são as suas emissões e que você entenda realmente como que você está reduzindo essas emissões. Você tem a tecnologia para rastrear e limitar essas emissões de carbono e tentamos incorporar isso em todos os 3 pilares, especificamente mitigação e também, né, esse pilar aqui da capacidade financeira. E eu espero ter respondido a sua pergunta e, claro, se tiver outra pergunta, estou aqui à disposição. Muito obrigado, Michel. Não, ela foi respondida. Pelo menos eu achei que sim. Agora, uma outra pergunta muito boa que eu recebi aqui. Eu acho que isso é algo que está na minha mente e de várias outras pessoas. É como que escolhemos várias formas de medir, né, esse desempenho climático. E, bom, acho que de repente o Tobias um pouco melhor, mas eu vou responder, eu vou ler a pergunta aqui. Então, vamos lá. Bom, então, mesmo sendo bom ter transparência e algoritmo por trás dessas classificações, vocês acham que muitas empresas terminam tendo resultados diferentes, pois os fornecedores dos ratings, né, das classificações, terminam nos dando uma sinalização diferente dessas pontuação, pois as pontuações podem diferir com base em metodologias de pontuação diferentes. Tobias, você consegue nos dar uma ideia sobre isso? Sim, sim, ótima pergunta, inclusive. Eu acho que todos sabemos que temos hoje ferramentas para conseguir passar por isso, para verificar as pontuações apresentadas, né? Nós temos uma camada de condições que podem ser aplicadas, análise qualitativa, por exemplo, tá? E aí você consegue ter uma visão nessa empresa, pois há algumas questões que meio que aparecem de forma rápida e fácil quando você vai pontuar, ou seja, não uma solução escalonável quando você trabalha no mercado de capitais. E então, o que você pode fazer é utilizar as fontes de dados, tá? E temos vários conjuntos de dados diferentes. Então, ao invés de simplesmente utilizar uma fonte de dados, você vai usar vários para que você possa fazer uma comparação de benchmark com as pontuações diferentes. A gente consegue ver os outliers, né? Aqueles que fogem do padrão, que é onde não está fazendo sentido. E podemos aplicar isso dentro desse marco também. Então, temos conjunto de dados onde nós mobilizamos partes específicas dentro desse marco, mas dentro da estratégia de investimento, nós utilizamos isso para podermos ter, então, esse conhecimento e, com isso, fornecer a classificação e temos também outras fontes de dados e, com isso, nós temos uma boa caixa de ferramenta para superar esse desafio, tá? Mas eu acho que vale a pena dizer que, sim, no mercado hoje, quando a gente analisa isso como investidor e quando você quer aplicar esse marco, essas etapas precisam sim ser tomadas para que nós possamos superar esse desafio. Espero que vocês consigam, claro. Muito obrigado, Tobias. Eu vi assim, mexendo, você quer acrescentar algo a isso? Eu sei que você fez trabalhos detalhados de questionários para empresas, que vai além, né, dessa pontuação, para que nós possamos ter uma resposta mais qualitativa, detalhada para as perguntas. Sim, muito obrigado, Kelvin. Eu acho que eu tenho 2 questões aqui que eu gostaria de acrescentar, além do que o Tobias nos ofereceu aqui. Primeiramente, eu acho que o que os investidores estão procurando, as empresas com quem falamos, as empresas são muito fortes com suas credenciais ASG, ganharam vários prêmios e também, né, estão sempre em vários canais sendo apresentados. E os investidores vão procurar o que é importante para eles, e normalmente a ESG e o que é importante para eles com relação à mitigação, transição, adaptação, resiliência do clima, são essas questões. E é muito importante os investidores serem muito claros no que eles estão procurando. Por exemplo, e aí nós temos os fornecedores de dados, a ESG, isso aqui é um ponto de partida, na verdade, e eu acho que o que é importante na Ásia, por exemplo, nós temos vários investidores que não são tão rápidos, por exemplo, para ver uma estratégia de redução, né, do investimento para se engajar com essas empresas, pois o que esses fornecedores de dados de ESG podem nos dar é um ponto de partida para você, então, se engajar de uma forma mais construtiva, né, uma discussão com a gerência para realmente estabelecer esses planos para o futuro. E o que aprendemos com esse exercício é que estamos, de fato, vendo
um contexto muito maior sendo fornecido de onde essa empresa se encontra. E eu acho que isso é o que é mais importante para ter certeza, né, que a empresa de investimento está indo na direção correta. Muito obrigada. Uma resposta muito boa. E, bom, senhoras e senhores, realmente o espírito desse marco era para permitir várias maneiras de outras análises serem utilizadas para poder, de fato, validar, digamos assim, né, abordar o desempenho dessa mudança do clima. Então, nós temos o pilar financeiro, também falamos sobre o fato de que aplicar o marco em setores diferentes ou em instrumentos diferentes requerem perguntas diferentes, digamos. E a minha visão pessoal é que sim, o uso, né, digamos assim, até do Acordo de Paris é extremamente útil, mas precisa ser também acrescentado de outras análises. E Krista, realmente não chegou uma pergunta para você, mas eu gostaria que você fizesse algum comentário, por exemplo, como parceira do programa, mas eu acho que uma das coisas que a sua organização tem falado muito é sobre a transição. Falaram muito sobre a transição, mas uma das coisas que todos falamos é sobre ter, né, essa grande transição. Então, um último comentário seu antes de fecharmos a sessão, sim. Eu vou partir do princípio que a falta de pergunta é que a minha apresentação supriu suas metas. Bom, a gente tem trabalhado muito nas equipes da CBI para estabelecer um programa para criar definições, para avaliar, né, essas transições a nível de entidade, transições verdes, né, definições de transição, e temos visto isso como uma forma muito boa para podermos meio que sair, digamos assim, dessa abordagem e dizer, olha só, é bom que você tem uma meta e, claro, né, a gente coloca isso aqui como uma pontuação de ASG, mas quando a gente coloca isso na avaliação desse progresso com relação às métricas, estamos, né, nesse nível de setor e todo esse caminho, e isso é, digamos assim, aquela pecinha ainda do quebra-cabeça que nós precisamos trabalhar e depois temos que realmente ter todos os requisitos de transparência, pois eu acho que sim, vamos progredir de forma bem rápida depois de conseguirmos implementar tudo isso. Então, eu diria como um último comentário antes de sair, era fazer a propaganda no último dia dessa semana. Nós temos um dia sobre a transição para concluir tudo e nós vamos publicar análises, outras análises também com relação a isso, tá? Então, muito obrigado. E sim, gostaria mais uma vez de falar, né, sobre o nosso marco de investimento de mudança do clima que vocês conseguem achar no nosso website, tá? E tudo que teremos no próximo ano estará lá. E gostaríamos então de agradecer a CPI e os nossos panelistas hoje para termos, né, essa sessão muito boa. E eu acho que daqui a uns 2 segundos eles vão nos tirar aqui e a próxima sessão virá. Então, com isso, gostaria de agradecer a todos e desejar a todos uma conferência exitosa. A todos, muito obrigado.